A forma simples e objetiva de passar um pouco do que é a nossa política nacional e nosso sistema eleitoral. Bem-vindos ao nosso canal Política no Papel. Os impostos em geral são divididos em dois tipos, os diretos e os indiretos. Os impostos diretos são aqueles que incidem diretamente sobre a renda ou o patrimônio dos cidadãos. Já os indiretos são pagos sobre o valor de produtos e serviços que as pessoas consomem. Como exemplo de impostos diretos, temos o Imposto de Renda, o IPTU e o IPVA. Já o ICMS, PIS, COFINS, IPI e ISS são exemplos de impostos indiretos, porque incidem sobre a produção ou comercialização de produtos e serviços. Normalmente, todos os países têm esses dois tipos de impostos. O que varia é a proporção de cada um deles no total dos tributos arrecadados. Vamos entender como isso funciona. Pela sua relação com renda e patrimônio, os impostos diretos têm mais impacto nos cidadãos mais ricos da sociedade, uma vez que nessas camadas os salários tendem a ser maiores. Já os impostos indiretos incidem sobre os produtos e, portanto, tendem a afetar as classes mais pobres. Vamos ver um exemplo para que tudo isso fique mais claro. O imposto de renda tem uma tabela de progressividade, o que quer dizer que quanto mais você recebe, mais você paga de imposto. Nessa tabela, podemos ver que se uma pessoa recebe R$ 3.500 por mês, ela pagará 15% de imposto de renda. Já se ela recebe 5.000 por mês, ela pagará 27,5%. Os problemas do imposto de renda dizem respeito principalmente a dois pontos. O primeiro é que alguns especialistas defendem que o Brasil precisaria de mais faixas de renda, uma vez que uma pessoa que ganhe 50.000 pagará os mesmos 27,5% de quem ganha 5.000. Outro ponto muito criticado desse imposto trata sobre o fato do governo não atualizar a tabela de valores segundo a inflação. Vamos explicar como isso funciona e por que é um problema. Se tivermos uma inflação de 5%, isso significa que, em média, todos os produtos e serviços aumentaram no último ano 5%. Supondo que um trabalhador tenha um aumento de salário também de 5%. O poder de compra dele, ou seja, a capacidade dele de comprar objetos, segue sendo a mesma, porque seu aumento ocorreu na mesma proporção dos produtos que ele compra. Apesar disso, um trabalhador que tivesse um salário de 1.900, com um aumento de 5%, passaria a receber 1.995, o que o faria mudar de faixa de imposto de renda, passando a pagar 7,5% de um imposto que ele antes nem pagava. Ou seja, apesar de seu salário efetivamente não ter aumentado, ele agora tem que pagar imposto porque a tabela não é reajustada anualmente como deveria. Caso essa tabela de IR fosse aumentada conforme a inflação, os 5% também seriam aplicados às faixas, e o trabalhador que ganhasse 1.995 continuaria na faixa de menor valor e não precisaria pagar o imposto. Apesar disso, a última atualização foi feita em 2015 e por isso já levamos 3 anos de defasagem. Pode-se concluir, portanto, que houve um aumento desse imposto ao longo do período. Já os impostos indiretos incidem sobre os produtos, certo? Então, vamos supor que uma moto custe R$ 7.000 e disso 500 seja imposto. Um cidadão que ganhe R$ 1.000 gasta com o imposto nessa compra 50% de seu salário. Já um cidadão que ganhe R$ 10.000 gasta nessa mesma compra 5% de seu salário. Isso significa que o peso dos impostos indiretos é maior na classe mais pobre do país. Se olharmos com atenção, isso também pode ter um impacto negativo na economia. Isso porque os impostos no produto fazem com que eles fiquem mais caros e impedem que mais pessoas possam comprá-lo, além de aumentar o custo de investimento das empresas, porque para investir elas vão precisar comprar máquinas. O produto brasileiro
Também se torna menos competitivo na exportação quando comparado a de outros países, porque já sai do Brasil com um valor mais alto. Agora que já sabemos as características de cada um dos tipos de impostos, vamos ver como é o sistema tributário brasileiro. Apesar de não ser o país com maior carga tributária, se compararmos apenas a América Latina, o Brasil é o que mais tributa. Além disso, se olharmos mais de perto, podemos ver que o nosso sistema tem mais alguns problemas. Avaliando os impostos indiretos, vemos que o volume sobre produtos é maior do que o aplicado por muitos outros países, como se pode ver no gráfico. Enquanto a Alemanha tem uma carga de 30% sobre produtos e serviços, o Brasil chega a quase 50%. Já os impostos diretos têm um comportamento diferente. O Brasil aparece como um dos países com a tributação mais baixa sobre a renda. A partir daí, pode-se observar que o Brasil segue um modelo controverso de tributação, no qual os impostos indiretos são mais altos que em outros países, mas os diretos são mais baixos. Especialistas afirmam que esse modelo é nocivo à sociedade e que só poderá ser melhorado com uma reforma que avalie todas essas distorções. Lembramos também que, além do custo financeiro dos tributos, o Brasil é um dos países com o sistema tributário mais complicado do mundo, sendo que os cidadãos e principalmente as empresas perdem muito tempo tentando pagar seus impostos corretamente e prestando as informações devidas aos órgãos públicos, o que aumenta o custo total dos tributos. Indo um pouco mais fundo, percebemos que existem ainda mais problemas. Provavelmente você já pagou ou ouviu falar sobre o IPVA, o imposto que pagamos por termos carro ou moto. Esse imposto em São Paulo, por exemplo, é de 4% do valor do veículo e é pago anualmente. No entanto, os donos de navios ou jatos particulares não pagam imposto sobre esses bens, porque não existe nenhuma lei que o exija. Outro exemplo de distorção é que a taxa de ICMS sobre a compra de um taco de golfe é a mesma que se paga sobre a internet, sendo que a internet é um bem consideravelmente mais importante nos dias atuais. Há muitos mais detalhes sobre o sistema tributário nacional, mas esperamos ter ajudado a esclarecer um pouco mais sobre o tema. Esteja com a gente nos próximos vídeos. Obrigada e até a próxima!